Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu saúdo a todos os nossos telespectadores com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa ele tem responsabilidade do DEFADEM, é de responsabilidade do Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. O programa de hoje nós vamos conversar sobre o assunto nossas escolhas define o nosso relacionamento. É o assunto de hoje do nosso programa. Nós vamos para o nosso intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Graças a Deus que nos tem dado a oportunidade de mais uma vez aqui estarmos juntos para conversarmos de assuntos relacionados à família. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante que é as nossas escolhas. As nossas escolhas definem o nosso relacionamento. E como base para a nossa conversa de hoje, eu gostaria de meditarmos em duas passagens bíblicas. 1 João capítulo 5 e o versículo número 14, que diz o seguinte, a palavra de Deus: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E uma passagem bíblica lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, que conta a história de Davi e Betseba. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 a 5, diz assim a palavra de Deus. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Versículo 12. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo ela se purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, eu estou grávida. Amém. Essa passagem bíblica, ela nos conta a história de uma escolha precipitada, de uma escolha fora do projeto de Deus. Davi, quando o seu país estava em guerra, quando ele deveria estar à frente da batalha, ele ficou na ociosidade. E aquele momento foi crucial para a sua vida. Todos os transtornos de todos os lados. Simplesmente por uma escolha mal sucedida que Davi fez naquele momento. É muito comum nós vermos as pessoas fazerem suas escolhas
sem pensar exatamente nas consequências que elas trarão. Fazemos escolhas e não meditamos, não pensamos nas consequências que aquelas escolhas elas vão produzir. Para muitos, e talvez para nós mesmos, o que vale na hora da escolha é exatamente o prazer imediato e a vantagem que vamos obter através daquela escolha. Muitas vezes o imediatismo nos leva a isso, né? A preocupação com as consequências e as implicações muitas vezes é mínima ou até mesmo inexistente. Aí o resultado, meus amados irmãos, meus amigos, são inúmeros conflitos e dramas familiares que têm arrastado muitas famílias para a falência. Com isso se aplica tudo em nossa vida. O imediatismo, né? E no casamento, meus queridos, não é diferente não. Em todas as nossas atitudes há escolhas. Nós fazemos escolhas, né? Não há como fugir disso, né? Uma escolha do que é certo ou do que é errado. De acordo com o que optamos por fazer, estaremos construindo ou então destruindo nosso lar, nossa família, nosso casamento, nosso cônjuge, nossos filhos. Por isso que é muito importante você pensar muito, não tomar atitudes precipitadas, porque pode ser drástica na relação do seu casamento, da sua família. Na verdade, eu diria que a maioria das pessoas gasta mais tempo, gasta mais energia e recursos quando planejam o dia do casamento do que quando planejam, vamos dizer assim, o resto de suas vidas juntos. Há aquela festa que é planejamento para o dia do casamento, para as bodas, né? E não se preocupa em planejar a continuidade dessa viagem, desse relacionamento. Eu diria que o casamento ele é um compromisso diário. Todo dia você está comprometido com o seu casamento, com o seu relacionamento, com a sua família. Todos os dias, meus amados, você deve conscientemente, vamos dizer assim, decidir se comprometer com o seu cônjuge. É uma vida de comprometimento. Porque casamentos bons, casamentos firmes e sólidos não são criados, eu digo a você, através das fotos, Facebook, no Instagram, não. Esses casamentos firmes, sólidos, eles são forjados, vamos dizer assim, no cotidiano e nos tempos difíceis. É quando esses casamentos, eles se fincam, eles se enraizam, né? Então, como as escolhas que fazemos definem nossa vida, devemos ter cuidado. Não devemos fazê-las impensadamente, não. Todas as escolhas devemos pensar. Não deve ser feito de modo precipitado e inconsequente, não. As nossas decisões em família, na vida conjugal, no relacionamento conjugal, as decisões tomadas, por exemplo, no calor das emoções ou sem qualquer ponderação, certamente darão em caminho de morte. Como a escolha que Davi fez, né? O sábio, em Provérbios 14, versículo 12, ele diz assim, e devemos ter cuidado com isso, porque ele diz assim, há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho da morte. Por isso que devemos ter muita atenção,
muito cuidado, muita perspicácia no momento, na hora das nossas escolhas. Porque ele pode definir a morte ou a vida. A história de Davi que nós lemos, que nós vemos na história que lemos, é de seu adultério, ou seja, a história de Davi de seu adultério com Betseba serve exatamente para demonstrar que na vida não podemos fazer nossas escolhas de modo inconsequente. Não, gente. Todas as escolhas que fizermos trarão consequências. Consequências essas que podem ser boas ou ruins. Elas nos aproximarão ou nos afastarão de Deus. Que escolha você está tomando na sua vida, no seu relacionamento? As escolhas erradas de Davi e Batseba foram derivadas de atitudes espirituais apáticas, as quais denunciam a falta de vigilância. Por isso que você tem, antes de tomar decisão, você tem que parar, pensar. Você tem o poder de escolher a vida que quer viver. Veja bem, você tem o poder de escolher a vida que você quer viver. Cada atitude é uma escolha. Escolhas certas ajudam a manter o amor relacional. Por isso, eu digo a você, o melhor a fazer é decidir tudo segundo a vontade de Deus. Sim, porque somente Ele, Deus, tem a resposta certa para todas as nossas questões. Louvado seja o nome do Senhor. Somente Ele, porque Ele tem as respostas. Então, ponha diante dEle toda a vossa ansiedade, coloque diante de Deus antes de tomar atitude. Senhor, essa atitude, essa decisão é a tua vontade? Isso é sério. A narrativa dos fatos dá a entender, na história de Davi, que Davi ele agiu de forma descuidada, precipitada, negligente. Primeira coisa, Davi estava onde ele não deveria estar. Ele deveria estar na guerra, na frente de batalha. Ele olhou também o que não podia olhar e cobiçou o que não era seu. Totalmente fora do plano de Deus, dos projetos de Deus. Ao que parece, Davi negligenciou as suas obrigações como rei de Israel. Como eu falei, ele deveria ter acompanhado o seu exército, mas não. Davi preferiu ficar em sua casa na ociosidade, a descansar e passear, enquanto seus homens estavam em batalha. O líder não deve ficar ocioso quando os seus liderados estão à frente da luta da batalha. Você, como pai, chefe da família, você não pode estar escuso ao que está acontecendo, o que está se passando na sua casa, na sua família. Você tem que estar na linha de frente, decidindo, resolvendo tudo segundo a decisão, o propósito de Deus. Segundo Samuel 11:1 diz assim: no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz assim: há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aquele tempo não era para estar em casa, era para Davi estar junto com os seus comandantes na batalha. Meus queridos,
A escolha de Davi foi determinada por sua atitude de negligenciar seus deveres como servo de Deus. Veja bem, visto que a posição que ele ocupava foi estabelecida pelo próprio Deus. Foi Deus que colocou ele ali. Foi Deus que colocou você como chefe da sua casa, da sua família, como cabeça. O Senhor havia ungido a Davi como rei para governar e estar à frente de Israel. Assim como Deus lhe elegeu como pai, como marido, como esposo, como esposa, para formar família e construir um lar para a glorificação do nome do Senhor. As nossas escolhas definem nosso relacionamento. Vamos fazer o nosso intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Estamos conversando no programa de hoje sobre o assunto, o tema: as nossas escolhas definem nossos relacionamentos. Estamos exatamente conversando, a nossa conversa está baseada na história de Davi e Batseba, né? Vamos continuar então. A história do adultério de Davi, ela nos ensina uma coisa. Nos ensina como é necessário cuidarmos da nossa vida espiritual, mantermos constante vigilância para não fazermos escolhas erradas. Nós precisamos ter cuidado com a nossa vida espiritual. Precisamos estar em contato com Deus. Em jejum, em oração, em consagração, leitura da palavra de Deus. São coisas que nos levam, nos engrandecem, nos fortalecem espiritualmente. Davi, ele subestimou a sua natureza pecaminosa, esquecendo-se de que ainda era um pecador e precisava vigiar-se. Ninguém é forte, só Deus é forte, né? Não deixe lugar ao diabo. Resiste firme na fé. Porque ainda hoje, meus amados, muitos caem em tentações como Davi caiu, exatamente por subestimar os perigos espirituais. Nós estamos nessa guerra, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais do mal das regiões celestiais. A guerra espiritual. Quantos são aqueles que fazem escolhas erradas, escolhendo, por exemplo, o adultério, a fornicação, simplesmente porque olharam pelo terraço, acessaram aquela página na internet com imagens impróprias, muitas vezes aquela curiosidade que não deveria acessar e ceder à tentação. Muitas vezes uma simples olhadinha, apenas uma olhadinha, e isto desencadeou outras atitudes e escolhas que resultaram em ruína. Meu querido irmão, minha irmã, tome cuidado com a internet, com as pornografias, com os filmes pornô, as atividades, ou seja, filmes com atitudes de sexo agressivas, porque isso vai exatamente embotar a sua mente, fazer com que a sua mente fique contaminada. Você pode entrar pelo caminho que Davi entrou, fazendo uma escolha errada, pelo adultério, pela prostituição, e você assim fica fora do plano de Deus. Na vida, as escolhas erradas que fazemos sempre terão suas consequências. Não esqueça nunca disso. As escolhas erradas, elas terão suas consequências. Você pode até receber perdão. Você pode até se reconciliar. Mas as consequências, elas vão chegar.
Nós aprendemos na Bíblia que aquilo que semeamos, isso também se faremos. Está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas 6, versículo 8. Nossa vida, eu diria para você, é o conjunto das escolhas que fazemos diariamente. Essa é a nossa vida. Sim. O apóstolo São Paulo lhe coloca na carta aos Efésios 3 opções de escolhas que harmonizam e fortalecem a família. Ou seja, o casal, o cônjuge, se ele fizer essas escolhas, eles viverão um relacionamento harmonioso, uma família em harmonia. Quais são essas opções? Primeiramente, lá em Efésios 5:22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Submissão é respeito. Não é escravidão, não. Você, quando se submete, porque você respeita. Essa é uma escolha. Mulheres submissas não são abençoadas por Deus, porque estão fora do plano de Deus. São escolhas erradas. A insubmissão é uma escolha errada. Por outro lado, em relação aos maridos, Efésios 5:25 diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É uma escolha. Eu digo que a submissão da esposa é proporcional ao amor do marido. Quanto mais o marido ama a esposa, mais ela submete à vontade de Deus. É uma opção certa, amar a esposa. E aos filhos, não pode ficar fora desse contexto. E Efésios 6:1 diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então essas 3 escolhas, elas harmonizam o relacionamento, a família, em todos os aspectos da vida. E quando isso acontece, flui bênção da parte de Deus para a sua família, para o seu lar. A história de Davi e Batseba, que nós estamos conversando, e das suas escolhas erradas e consequências trágicas, eu diria que permanece por todos os tempos como um alerta para todo cristão na hora de fazer suas escolhas. Sempre que for fazer uma escolha, lembre-se dessa história de Davi, da escolha precipitada que Davi fez. E nunca esqueça que para todas as escolhas erradas existe um preço a ser pago. E às vezes esse preço é muito alto. O preço que Davi pagou foi muito alto. Mesmo assim, ele desejou cair nas mãos do Senhor, porque ele sabia que esta mão dos homens não tinha misericórdia, mas ele desejou cair nas mãos do Senhor, porque ele sabia que Deus não tinha misericórdia. Então, dependendo das escolhas erradas que fizermos, o preço poderá ser alto demais, como foi o preço pago por Davi e Batseba. Portanto, meus amados, sabendo que não podemos ser inconsequentes em nossas escolhas, procuremos fazer escolhas acertadas, sempre fundamentadas na palavra de Deus. Se por um lado a história de Davi serve como alerta de como podemos cair em tremenda transgressão e ruína espiritual, por outro lado, por maior que seja a nossa culpa, mesmo que seja na proporção da culpa de Davi ou até maior, aprendemos uma coisa, aprendemos sobre a grandeza da ação misericordiosa de Deus.
Se você tomou uma escolha errada, ainda há tempo de se voltar para Deus, de conversar com Deus, pedir perdão, misericórdia. Na descrição do perdão divino concedido a Davi, podemos entender a profundidade das palavras do profeta Jeremias. Quando ele escreveu lá, em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, que diz assim: a misericórdia do Senhor, veja bem, são a causa de não sermos consumidos. A misericórdia, porque as suas misericórdias não têm fim. E diz mais, renovam cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Mesmo que você tenha entrado por caminho, atitudes drásticas, saiba que Deus é misericordioso. Volte-se para Deus. Por maior que fosse a culpa e os pecados de Davi, a graça do Senhor era muito maior, sendo exatamente poderoso para perdoá-lo e superar a sua culpa. Então, se você tomou uma atitude, uma decisão errada, pare. Volte para Deus. Saiba, peça a Ele misericórdia e perdão. Reconcilie-se com Ele e Ele vai refazer a sua vida. E concluindo, a história de Davi e Batseba demonstra que na vida cada escolha feita de forma errada resultará em consequências desastrosas. Já falamos isso, né? Nós vimos também que a escolha de Davi foi determinada por seu descuido espiritual. Cuidado. No entanto, eu quero dizer para vocês, apesar do grande pecado cometido por ele e Betseba, dos desdobramentos de suas escolhas e das trágicas consequências, Deus demonstrou sua graça, meu querido. Deus demonstrou seu amor, restaurando-os. Que coisa fantástica, perdoando-os e ainda mais, concedendo a eles, aquele casal que tem uma atitude tão drástica, a oportunidade de ter outro filho, de quem decidiria exatamente o Messias, o Salvador, Jesus. Que glória, que Deus bondoso, que Deus maravilhoso. Apesar de tudo, a misericórdia do Senhor foram imensurável. Portanto, meu querido irmão e amigo, ouvintes, agora que você aprendeu sobre a vida, sobre Davi e Betseba, e sobre as consequências trágicas de suas escolhas, faça uma avaliação da sua vida. Verifique em quais áreas você tem pecado contra o Senhor. As suas atitudes, suas decisões. E tome a atitude que Davi tomou. Confesse cada um dos seus erros. E dispondo-se a abandoná-los. Confesse e deixar, porque quem confessa e deixa alcança misericórdia. Lembre-se de uma coisa, de que é indispensável você manter vigilância para que as suas escolhas sejam sempre feitas segundo a instrução da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que as suas escolhas sejam escolhas fantásticas, maravilhosas, na vontade, no centro da vontade de Deus. Estamos chegando no momento final do nosso programa. Queremos agradecer pela sua audiência especial, mas eu gostaria de convidar vocês para orar comigo. Vamos orar para que Deus nos abençoe, nos ajude a tomarmos escolhas acertadas. Oremos então. Querido Pai, Deus que está nos céus, te adoramos, papai, te agradecemos por que estamos juntos, reunidos em teu nome, Senhor, em mais um programa Momento com a Família. Pai de bondade e misericórdia, eu te adoro, Senhor, e te agradeço por essa oportunidade e peço a ti, papai, para que tu abençoe cada um dos que aqui estão conosco, ouvindo a tua palavra. Senhor, que possamos tomar atitudes corretas, atitudes
coerentes e ser segundo a tua vontade. Nos ajuda, Pai, tem misericórdia de cada um de nós, nos abençoa. Eu te peço tudo, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe.